Olá! Resolvi voltar para falar sobre um assunto bem interessante, já que eu sempre falo que um assunto puxa outro, tá? E como a gente falou sobre o caso da Laís Basílio, aquela menina de 23 anos que aplicou um golpe em várias pessoas, dizendo que estava com câncer terminal, ela morando lá em Dublin, ela inventou toda essa história e ficou sustentando essa história por mais de um ano. Muitas dúvidas surgiram de vocês. Muita gente veio me perguntar se essa menina tem algum transtorno de personalidade antissocial. E aí, por isso, eu resolvi falar sobre transtorno de personalidade antissocial, trazendo em evidência a psicopatia e o narcisismo, tá? Uma coisa que a gente pode entender é que essa menina é uma golpista. Isso aí é unânime. Ela é uma golpista, ela se beneficiou dessa história financeiramente e diante disso, ela pôde fazer viagens, pôde comprar presentes, não só para ela, mas também para a amiga dela, que eu acredito que ela estava, de alguma forma, querendo a validação dessa amiga. É, Me pareceu que ela estava apaixonada por essa amiga, uma amiga que, no meu ponto de vista, foi cúmplice nessa situação. Não adianta dizer que ela não sabia de nada, até porque existem conversas, existem também entrevistas onde ela fala de determinados cuidados, que se a doença não existia, como é que esses cuidados poderiam existir? E esse vídeo ele veio à tona depois que eu fiz a última atualização, que foi um vídeo da entrevista da própria Laís, onde ela falava determinadas questões, ela queria assumir essa culpa sozinha, mas de alguma forma apareceram cenas dos podcasts delas juntas e podemos tirar a conclusão de que ali tem algo muito estranho, tá? Que ela é golpista, a gente não tem dúvida. Mas por que vocês gostariam de encaixá-la em algum transtorno de personalidade? Talvez como uma forma de justificar a falta de empatia dela? Bom, digamos que depois que eu explicar para vocês o que é um, o que é o outro, qual é a diferença entre um e outro, e mais do que isso, né, fazer com que vocês compreendam que existem pessoas que têm essa falha de caráter e que vão tentar tirar, obter vantagem em relação a outras pessoas. Agora, em relação a diagnóstico, eu não posso dar. Seria leviano da minha parte fazer um diagnóstico de alguém que eu não conheço pessoalmente, que não tratei, que não tive essa oportunidade. E então vocês não vão ver o diagnóstico da minha parte, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre psicopatia e narcisismo. O que são esses transtornos de personalidade antissocial? O narcisismo trata-se de pessoas egocêntricas que necessitam de validação. Elas colocam as suas vontades acima das vontades de outras pessoas. Elas têm pouca empatia, mas elas podem sim ter um remorso ou até alguma empatia em determinadas situações. Então, se são pessoas que precisam dessa validação, que precisam de um suprimento, elas são capazes de manter relacionamentos longos, inclusive, com pessoas que dão esse suprimento para ela. Então, geralmente você vai ver um narcisista namorando ou se relacionando com alguém mais passivo, que faz tudo o que ela precisa, que valida o tempo todo essa necessidade dela, esse egocentrismo, e que coloca ela de alguma forma ali como a pessoa que comanda, tá? Então, e aí quando a gente vai falar da psicopatia, os psicopatas, eles não têm empatia e não têm remorso. Então, geralmente os relacionamentos dos psicopatas, eles são mais superficiais, eles são mais curtos. Porque quando aquela pessoa já não beneficia de alguma forma, porque geralmente o psicopata, ele tem uma sede de poder, mas os benefícios que ele gosta de obter geralmente são de cunho ou sexual ou financeiro. Então, de alguma forma, se aquela pessoa já não serve mais para obter alguma vantagem, ele vai descartar sem problema nenhum, sem remorso nenhum. Então, essa é a grande diferença.
O psicopata, normalmente, ele já nasce psicopata. Ele já nasce com esse desvio, só que ele só pode ser diagnosticado aos 18 anos de idade, tá? Acima de 18 anos de idade. Não, a gente não pode fazer um diagnóstico de menores de idade por conta até das questões hormonais, de questões culturais, sociais, enfim. Mas, de alguma forma, a gente consegue ter ali alguns indícios já na infância e na juventude. O narcisista, ele normalmente, ele não nasce narcisista, mas ele se torna um, principalmente por conta do ambiente em que ele cresce. Então, imagina um ambiente onde ele não tem carinho, acolhimento, ele tem um ambiente hostil, de muita raiva, de muita violência. Normalmente, não são todas as pessoas que passam por isso que vão ser narcisistas, mas aquelas que já têm alguma tendência, elas tendem a ir para esse lado. E são pessoas que buscam validação o tempo todo. Então, a gente consegue entender que sim, existe uma insegurança. Uma insegurança e também essas pessoas, elas procuram também obter vantagens, benefícios, mas elas precisam desse suprimento. E elas não abandonam a pessoa quando elas, de alguma forma, não servem mais, né? Assim, não é que nem o psicopata. Elas muitas vezes ficam com aquela pessoa porque ela consegue manipular e obter esse suprimento até por uma vida inteira. Tanto que existem muitos casos de pais e mães que são narcisistas e que criam seus filhos de alguma forma com muita manipulação, com muita chantagem emocional, com triangulação entre irmãos, colocando um contra o outro. A gente sabe que existem graus tanto do narcisismo quanto da psicopatia. Nem todo psicopata vai cometer um crime, tá? Nem todo psicopata vai matar, vai assassinar alguém. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas existem graus dentro da psicopatia. A gente vai ver tanto aqueles psicopatas em grau leve que manipulam e obtêm vantagens ali em torno dele, mas sem cometer nenhum tipo de crime, mas alguns pequenos delitos, alguns golpes, pequenos golpes, assim como a gente tem também o mediano, que pode ser mais violento, que não tem problema, por exemplo, em ser violento dentro da própria família. Tem psicopata que sim, constrói uma família, mas muito pela imagem que ele vai ter diante da sociedade. Então você vai ver muitos psicopatas que têm mulher e filhos e que dentro de casa a vida desses filhos, dessa mulher, são as mais desafiadoras possível. Por que ele precisa manter uma imagem perante a sociedade? Para que ele tenha mais facilidade de entrar, de conseguir benefícios de outra ordem. Muitas vezes até no meio político, no meio financeiro, ele sempre tem ali uma certa imagem. O psicopata, ele é capaz de forjar sentimentos, de forjar um choro, uma emoção, só para manipular a sua vítima. E o narcisista, ele muitas vezes ele tem sim, ele tem emoções como raiva, como felicidade, ele tem as emoções dele, ele se sente feliz, principalmente quando ele é validado e enaltecido. Gosta muito de um palco, gosta de elevar, de enaltecer a sua própria imagem, então está muito preocupado também em ter essa imagem perante a sociedade, só que de uma forma diferente. Então, assim, o que vai diferenciar é o grau de empatia. O psicopata ele não tem nenhum, ele não tem remorso. O narcisista ele pode sim ter remorso e ele pode sim ter alguma empatia em determinadas situações. O narcisista ele gosta de tudo voltado para si, ele gosta de um palco, ele gosta de ser enaltecido. O psicopata nem sempre. Ele vai querer obter vantagem, mas nem sempre ele vai ser o centro das atenções, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que geralmente você vê, por exemplo, dentro de relacionamentos, principalmente com narcisistas ou com psicopatas,
uma tendência à violência, à chantagem emocional, à manipulação, entre outros. Mas não significa que todo relacionamento que você tiver em que a pessoa tem alguns traços narcísicos, ela seja uma narcisista. Então a gente tem que tomar cuidado ao fazer um rótulo, um diagnóstico, quando na verdade a gente não tem conhecimento da área para fazer esse diagnóstico. O que a gente tem que levar em consideração é que se a gente acha de alguma forma que a pessoa que a gente está se relacionando é um narcisista ou é um psicopata, já tem aí um problema. Termine esse relacionamento, porque se você acha isso, significa que o relacionamento ele não está sendo um relacionamento saudável, provavelmente ele é um relacionamento tóxico e que você está sofrendo dentro dessa relação. Então, essa relação está desigual, provavelmente você sofre nela. E um relacionamento saudável não é para você ter sofrimento. Um relacionamento saudável é para que você seja feliz e que você, sim, tenha. Todo relacionamento tem seus momentos desafiadores, tem seus. Às vezes, suas discussões e tudo mais, mas não necessariamente precisa trazer essa toxicidade, né? Que você se sinta em sofrimento a maior parte do tempo, tá? E aí depois eu vou fazer até mais um vídeo falando sobre relacionamentos saudáveis, para que vocês entendam o que é um relacionamento saudável e o que não é. Agora, a gente tem muitos exemplos na mídia de pessoas que assim, podem possivelmente ter aí traços de psicopatia e que cometem crimes, não só crimes, desses pequenos crimes, mas também crimes onde envolvem homicídio. Então a gente já sabe, já tem ali mais ou menos uma ideia de algumas pessoas que foram diagnosticadas e outras que acabaram não tendo diagnóstico, que até já saíram da prisão. Então, um livro muito legal que vocês podem ler, que é uma dica aqui que eu dou, é o livro da doutora Ana Beatriz, que ela fala sobre a psicopatia. O nome do livro é O Psicopata Mora ao Lado? Pode estar. Depois eu vou dar uma olhada ali, porque os livros estão ali atrás. Mas é o Mentes Perigosas. Mentes Perigosas. Então, assim, que é o título e subtítulo, né? O Psicopata Mora ao Lado. Então, esse livro é legal porque ele vai dar vários exemplos de psicopatas no poder político, psicopatas que cometeram crimes que ficaram marcados na nossa história, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E também ela dá algumas dicas de como você deve fazer para reconhecer alguém que tem esse transtorno de personalidade antissocial. O que eu posso te dizer é, fiquem atentos aos sinais. Quais são os sinais? Quando você vê que uma pessoa, ela pensa muito em si, ou que ela não se preocupa tanto com o teu bem-estar, que ela está muito mais preocupada em obter vantagens da relação entre vocês, você já tem que ficar atento que, independente de ser narcisista ou psicopata, já não tá legal, né? Você precisa ter um relacionamento que tenha reciprocidade, que tenha amor, que tenha interesse. Agora, interesse, né, pelo outro. Agora, uma coisa que é interessante, porque o psicopata, ele forja sentimentos e muitas vezes ele vai, nos primeiros encontros, principalmente, ele vai te ouvir muito, ele vai parar para te escutar. Então ele vai forjar essa empatia, na verdade, ele está só pegando todos os elementos ali da tua conversa para, de alguma forma, usar isso contra você em algum momento. Ele precisa de todos esses dados porque ele precisa se mostrar um príncipe perfeito, uma pessoa totalmente encantadora, para que depois consiga obter vantagens em relação a você. Então você pode não desconfiar. O que eu digo para todo mundo é que se mantenha racional no início de qualquer relacionamento. Porque mesmo a pessoa que tenha auto-amor, autoestima elevada, que seja uma pessoa estruturada emocionalmente, pode cair nas garras de um psicopata. Então, seja racional, observe todos os sinais, porque eles não conseguem manter sustentando aquela imagem perfeita por muito tempo.
você vai começar a perceber, por exemplo, como é o tratamento dessa pessoa com outros que ela não precisa. Começa a perceber como é que ela trata os subordinados, como é que ela trata as pessoas que não necessitam dela, moradores de rua, porteiros, garçons. Observe cada sinal, como que essa pessoa trata pessoas que não tem, que ela não vai obter nenhum tipo de vantagem. E outra coisa é que psicopata, quando é muito inteligente, é capaz de deixar todo mundo encantado por ele. E por trás ter ali um lado super obscuro. Então, como saber? É você ficar atenta, racionalizar sempre e confiar apenas quando você sentir que pode, que tudo que a pessoa conta bate, encaixa. Né? Por exemplo, uma pessoa que é tão encantadora, não ter tantos amigos, é para você desconfiar. Uma pessoa que é tão encantadora e não tem contato com nenhum familiar, é de você desconfiar. Sempre desconfie, né? Porque geralmente pessoas que são do bem têm uma rede de amigos, têm uma rede familiar, têm ali uma estrutura emocional mais saudável, tá bom? Bom, diante disso, o que a gente pode entender é que sim, como existem graus, existem aqueles psicopatas que eles vão obter vantagens financeiras e sexuais aqui e ali e não necessariamente vão matar alguém, né? Agora, o narcisista, você vê que é muito mais comum na sociedade do que o próprio psicopata, são pessoas que de alguma forma precisam desse suprimento. Quando ele não encontra suprimento ali na pessoa que ele está se relacionando, que não obtém mais nenhuma dessa vantagem, ele vai de alguma forma tentar um outro relacionamento que ele consiga obter a vantagem que ele quer, seja de cunho sexual, de cunho financeiro, seja a atenção que ele precisa, essa validação que ele precisa, esse enaltecimento o tempo todo. São transtornos que parecem ser muito, muito parecidos, mas tem essa diferença aí crucial que tem a ver com a empatia, o remorso e a forma de agir dentro da sociedade. Eu espero ter ajudado vocês. Diante dessas características, vocês podem chegar às conclusões que vocês quiserem em relação às pessoas que a gente vê aí aparecendo no jornal, seja cometendo um crime, seja dando pequenos golpes, mas a gente só precisa ter a certeza de uma coisa. Sim, quando a gente vê casos como esse da Laís, a gente vê que se trata de uma golpista. Agora, se vai ser a justiça lá vai ser feita ou não, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Até a próxima e podem mandar perguntas aqui que vocês quiserem, tá bom?